Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Primeiramente, né, um bom dia aí, um bom dia para vocês aí. Um bom dia. Às vezes acordamos que bom dia, né, meus irmãos? Que bom dia, irmão. Que bom dia é este. Armário faltando as coisas. O meu não, viu? O meu não. Quer dizer, nem armário eu tenho ainda, que eu tô na construção da minha casa. Vou comprar ainda esses móveis, né? Ainda eu tô o modo de falar, né, meus irmãos? Mas tem pessoas que acordam angustiado, desanimado e quando sai para ir ao trabalho, essa pessoa vai porque tem filho para dar de comer. Esta pessoa vai porque precisa pagar as contas do dia a dia, né? Mas sabia que a prova ela nos fortalece? Ela nos fortalece, meus irmãos. A prova, a angústia, a angústia, a solidão de algum parente que você perdeu, algum parente que eu perdi, a angústia, ela vem através de coisas que perdemos. Mais uma coisa, devemos colocar na cabeça que para tudo há uma saída. Para tudo há uma saída. Há momento que se acordamos, há momento que acordamos, só vemos só a luz do dia. Então, não é por isso que devemos se ajoelhar e olhar para o céu e dizer: Senhor, assim como diz a tua palavra, clamas a mim que eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Eu, meus irmãos, eu sou prova disso. Deus abençoe meu irmão que chegou aí nesta live, né? Deus abençoe você, a sua família, todos os seus familiares e o seu pai, né? Que também contribuiu aqui na minha obra aqui, me ajudou. Que Deus ilumine sua família. Não vou estar relatando o nome, por causa que esta live ela vai ser salva. Ela vai lá para o meu canal lá no YouTube. É por causa que o homem ele olha a aparência, né? O homem, quando se fala de homem, já diz tudo. A palavra relata: maldito o homem que confia no outro. Mas Deus está à procura de coração bom, coração sincero. O homem ele olha por fora, mas Deus ele vê por dentro. Alguém pode olhar para mim, olhar para ti, olhar a aparência, e alguém pode até imaginar: ah, ali é um Zé Ninguém. Ah, ali, puxa, visto não, aquele dali não serve para nada. Mas se eu e você tiver um coração sincero perante o Senhor, ainda que você peque, ainda que eu peque, ainda que eu venha pecar 1000 vezes por cima de 1000 vezes, se for caso e se for preciso. Mas você vê a história de Davi. Davi, ele pecou
E o pecado, mais gravemente ainda, o pecado terrível, que ele matou o seu próprio companheiro de guerra. Ele armou a emboscada. Ele pôs esse companheiro para ir de frente do exército. Por causa daquele que fosse de frente do exército, era o primeiro a levar a flechada. A flechada era o primeiro a morrer. Por causa que era o primeiro a confrontar, né? E ali, Deus poupou a vida de Davi e Deus salvou Davi. Davi, ele foi salvo. Por quê? Eu vou ser em breve, irmão, que tá nublado aqui, vai dar um pé d'água bom aqui, pode molhar o celular. Davi, ele foi salvo. Por quê? Porque Davi, ele tinha um coração sincero. Davi era um homem que... Davi não era homem de só uma mulher, não. Davi era homem de várias mulheres. Davi, ele foi salvo, porque Davi tinha um coração sincero, era escolhido de Deus. E Davi era temente a Deus. E Davi, ele foi salvo pela misericórdia. Foi pela misericórdia. Aí, nos dias de hoje, tem muitos que às vezes, né? Aqui, os crentes. Crente fariseu só tem argueiro nos olhos. Só pensa em julgar, atacar a pedra. Aí você pode ver. Por isso que pecamos. Por isso que pecamos. Porque carregamos esta carne, nesse ossos que a gente temos, né? Nesse esqueleto que a gente temos por trás dessa carne que carregamos. Por isso que pecamos. De geração a geração, o pecado, meus irmãos, é 24 horas no ar. Mas sempre eu me lembro de Davi. Davi, meus irmãos, Davi era homem de várias mulheres. Davi, ele pecava. Davi, ele fazia coisas que eu e você, a gente não estamos fazendo nem a metade. É sério, meu irmão. Porque os nossos olhos, ele vê. Olha quem chegou aqui, ó. Os nossos olhos, a palavra é o cholão que tá ali. Os nossos olhos, ele vê. Por isso que pecamos. Ainda que você olhar para uma mulher e cobiçá-la, já pecamos. Por isso que temos que se apegar com a misericórdia, clamar. E religião não salva ninguém. A salvação está dentro de você. A salvação está dentro de você aí. Religião, você pode ser da igreja que for, mas a igreja que Jesus fala é o nosso corpo. O nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. É por isso que sabia que o inimigo é 24 horas tentando cefar a nossa vida? Ele é 24 horas tentando cefar a nossa vida. Só que Deus não deixa. Porque Deus, meus irmãos, a promessa de Deus é fiel. Ele guarda os seus filhos. Ele que nos fez. Ele criou eu e você. A gente representa a imagem do Senhor. É brincadeira? Deus fez o homem. Deus fez o homem conforme a sua imagem. Meus amados, fiquem na paz.
que eu vou agora fazer um vídeo curto para status, né? Fique na paz. Aqui eu estou aprendendo ainda, viu? Aprendendo, mas continue firme para você ver. Angústia, solidão, perturbação, tudo irá dar certo. Tudo irá dar certo. Agora, mantém firme, clamando ao Senhor, olhando para o alto. Quando você se sentir triste, lembre-se que lá em cima tem um Todo-Poderoso. Basta eu e você olhar para o alto e clamar: Senhor, me ajuda. Tem pessoas, meus irmãos, que não vêm com palavras para nos ajudar, mas sim com palavras para nos matar mais ainda, para nos abater. Mas você é mais que vencedor. Vá em frente. Vá em frente porque Deus ele é fiel. Deus ele é fiel. Ele deixou aqui na terra pessoas boas. Deixou aqui na terra, meus irmãos, os médicos para cuidar de mim e de você. Ele deixou tudo aqui na terra. Mas tem coisas que a gente tem que lutar. Nós sabemos que os apertos da vida, quando a gente tem pessoas, né, que se apegam à religião. Meu irmão, a religião, meu irmão, que Jesus vinha falando, ele diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, do Espírito Santo. Então, quem pode entrar no meu corpo é o Espírito Santo. Quem pode entrar no teu corpo é o Espírito Santo. E o Espírito das trevas bate em retirada. Em nome de Jesus. Porque a igreja sou eu e você. Tem muitos que ficam em dúvida, né? Quando morre alguém. E o corpo? E a alma? E, meus irmãos, pode ficar tranquilo. Alguém pode lutar pelo corpo. Alguém pode brigar pelo corpo no dia do velório. Mas o corpo não vale mais nada. Só cumprindo a ordem, né? Das 24 horas, né? 24 horas para poder ir ali para sepultar. E a alma? Alguém julga o corpo. Fulano morreu assim, fulano morreu, fulano era aquilo. Mas o importante é a alma. O importante é a alma, meus irmãos. Não adianta alguém chegar e falar: fulano foi pro inferno, fulano foi pro céu. Ninguém não tá para julgar ninguém. Né? Quando muitos às vezes dizem: Vanildo é evangélico. Oxe. Aí eu não peco não, né? Aí eu não peco mais não. Fulana canta no coral. Fulana louva, fala de mistério. Mas não peca não, né? Não peca não. Crente fariseu, meu irmão, crente fariseu só tem argueiro nos olhos. Crente fariseu, ele guarda o argueiro dos olhos dele para olhar o meu e o teu. Quem é aquele que não peca neste mundo? Quem é aquele que não peca neste mundo que vivemos? Você pode ser da religião que for, você pode fazer a prática que for, você pode se vestir de paletó, botar o manto, pode ser pastor, padre, pode ser o que for aqui na terra, mas pecamos. Agora, a certeza do perdão dos pecados é o arrependimento com sinceridade, o arrependimento. Davi pecou, Deus poupou a vida de Davi, mas o filho e as mulheres de Davi e a família de Davi, Deus causou um terror, mas Deus guardou a vida de Davi. Deus perdoou os seus pecados. Por isso que eu confio que aqui na terra tem pessoas boas,
Não se junte, meus irmãos, com aqueles que dizem ser santo, mas não é. Aqueles religiosos. Eles, às vezes, né, se diz religioso, mas as palavras não é. Por quê? Porque tem pessoas, meus irmãos, pessoa que tem o Espírito Santo, ele só tem palavra de glória, palavra que fortalece eu e você na fé. E algo que às vezes, né, que vem para nos abalar. E se eu e você, meus irmãos, infartar, aqui agora, dar uma agonia ali e morrer. E é isso, né, que às vezes sentimos. Mas a gente tem que ter a certeza que o anjo do Senhor, tanto como ele vem para levar a nossa alma, e tanto como ele vem para retornar a alma ao corpo de volta, e você voltar a viver. Deus, ele faz, meus irmãos, ele faz ossos secos, ossos com muitos anos, reviver. Deus ressuscita os mortos. Por isso que eu me alegro. Quando eu me acordo, angustiado, desanimado, por falta pouquinho, mas nós temos, né? Dinheiro pouco, mas nós temos. É, mas eu me fortaleço quando eu olho para o céu e eu digo, tem alguém me vigiando, tem alguém me vigiando, tem alguém sondando o meu coração. Tem alguém contemplando o meu coração. Tem alguém olhando o meu coração. Não a minha aparência. Não os meus pecados. Já foi perdoado. É o inimigo que faz que eu e você peque para depois, principalmente quem é temente a Deus. Quem é temente a Deus, o inimigo ele faz que eu e você peque para ele ficar nos acusando. Por causa que ele conhece das escrituras. Aí ele sabe de todas as artimanhas. Mas mesmo assim, meus irmãos, a minha canela tá meio ajoelhada aqui, né? Ajoelhado. E pronto, meu irmão. Fui até aqui esta live. Vai desculpando você que chegou aí. E eu vou entrar agora no combate, né? Que vou dar, como foi falado desde o início da live. Olha aí, ó. Tem que levantar uma barreira ali, ó. No pé daquela seca ali. Por causa que o loteamento, ele é meio... Aqui é descido. Aí eu tenho que fazer uma barreira, senão os cururu dali, ó. Olha ali, ó. Daquele lado dali, as barreiras, quando estiver chovendo, vai cair tudo dentro do tanque. Aí eu vou cuidar aqui na luta. Após é isso aí, meu irmão. Continue firme para você ver a gente na hora da partida. Naquela hora daquela partida. Meu Deus do céu. Tem coisas boas vindo aí, meu irmão. Tem coisas boas vindo aí. É você resistir. Aonde você pisar o seu pé, você vê que ali você se sentiu mal, você se desvie, saia para outro lugar. Jesus ele desviava das coisas que não prestam. Quando Jesus chegava em lugares ali para evangelizar, tinha pessoas que não queriam nem saber de Jesus. Jesus saía, Jesus não ficava ali naquele meio não. Assim sou eu e você, a gente tem que pedir a Deus sabedoria. Você chegou naquele meio, você tá vendo que tem alguém que tá te machucando. Tem alguém que tá olhando para você com um olhar de observador. Tem alguém olhando para você com um olhar mau. Você mesmo irá. Você mesmo irá perceber. Você mesmo irá discernir que você tem que sair desse meio.
Procure pessoas que têm algo para te oferecer. Procure pessoas que têm algo para te oferecer. Pessoas que chegam para ti, não só aqueles que dão aquele aperto de mão, mas o coração. Se o coração tiver com maldade, procure pessoas que têm algo para te oferecer quando você estiver, eu mesmo, estiver no fundo do poço. Aquela pessoa não é o milionário, não é o prefeito da cidade, não é o presidente que vai chegar. É aquela pessoa bem humildinha que ninguém não dá nada. Ele vai dividir o que ele tem com você. Ele vai chegar para você, ele vai dizer: tu estás precisando de quê? Olha, eu só tenho isto. Mas com um pouquinho que ele tem, ele dividiu com você. Mas só que ele não deu pouco a você. Ele deu muito. Ele deu, meus irmãos, 1000 vezes drobado. 1000 vezes drobado por cima. Por causa que foi de coração. É por isso que desde o início da live eu venho falando. Deus está à procura de coração sincero. Não adianta alguém estar dentro de uma igreja, oração, jejum, jejum e oração. A paz do Senhor, meu irmão. Mas tem momento, olha, tem que ter isso aqui também, tem que contribuir em dinheiro, tem que contribuir. Você entra independente da religião. Você tem que ver que você ali, nós sabemos que religião não salva ninguém. Não salva ninguém. Se fosse assim, o próprio Deus não teria dito que eu não mais habito em templo construído, feita por mão de homem. Deus quis falar o quê? Deus criou eu e você. A igreja é eu e você. O templo e morada do Espírito Santo. Nós somos a casa do Espírito Santo. É por isso que o nosso corpo não pode habitar mazela, depressão, ansiedade, não. Se tiver, vai sair. Porque o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Profetize que o nosso corpo, profetize. O pecado, às vezes, né, pecamos. Pecamos, mas o importante é pedir a Deus, meus irmãos. Pedir ao Senhor o arrependimento. Pedir perdão ao Senhor. Se não pedir perdão a Deus, no momento da partida, a alma é ou do anjo de Deus, ou o anjo de Deus irá levar, ou o anjo do diabo. Não é o meu medo? É o meu medo, é isso aí, meu irmão. Na hora da partida, ou os anjos das trevas, ou os anjos de Deus. Por isso que temos que pedir perdão. Caladinho ali, ó. Olha para o lado, olha para o outro, veja que não tem ninguém, ó. Você ali, olha ali, ó. Em todos os lugares que você for, você vai pedindo perdão. Senhor, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo, Senhor? Eu vim para este mundo, Senhor. Eu vim para este mundo. Tu me criou, Senhor. Senhor, tu me fizeste semelhante à tua imagem para eu pecar contra ti, Senhor. Aí você vai ver. Você irá ver uma diferença. Porque você pediu perdão com sinceridade. Meus amados, fica na paz. Deus abençoe.